Quem está feliz, diga aleluia. Glória a Deus, né? Estamos na sexta-feira, no nosso último dia da semana de oração. E é um grande prazer estar aqui, diante de Deus, junto com os meus irmãos, pessoas que nós amamos. Vamos meditar na palavra, amém? Então abram suas Bíblias aí no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8, amém? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus: o rei da Síria estava em guerra, diga guerra. Estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, diga homem de Deus, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas para o lugar em que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? E um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta, diga o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei sírio disse: vão e descubram onde ele está, para que eu o mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse ao profeta Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? O profeta Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizeste prisioneiro com as espadas e arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam e bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te engrandecemos, te louvamos. Tu és santo, tu és poderoso, Senhor. Tu estás entronizado sobre a nossa nação. Pai, nós te adoramos, Senhor, te amamos. Entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, entregamos o nosso governo em tuas mãos, Senhor. Pai, abençoa-nos, ser conosco.
através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha ministrar essa palavra nos nossos corações, que nós sejamos tomados pelo poder da Tua glória. Senhor Deus, aumenta, Senhor Deus, a fé nos nossos corações, para que nós possamos viver, Senhor Deus, de forma mais intensa, tudo que Tu tens para cada um de nós, Senhor Deus. Abençoa as famílias aqui representadas, Pai. Restaura casamentos, restaura, Senhor Deus, famílias nesse lugar. Opera no nosso meio. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo. Tu não muda, Senhor Deus. Pai, abençoa-nos, ser conosco. Tu és o Deus que fizestes essas coisas, Pai, que nós acabamos de ler. Tu és o Deus, Senhor Deus, que determina, que ordena que cavalos e carros de guerra estejam ao nosso redor para que o inimigo não nos toque. Abençoa-nos, enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, um pouco mais, Senhor da glória, para que nós possamos, Senhor Deus, viver a maravilhosa vida que Tu tens para cada um de nós, Pai. Abençoa-nos, ser conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, ele começa dizendo que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Então, a gente folheando a Bíblia, nós observamos que Israel vivia constantemente em guerra. E folheando um pouco mais a Bíblia, nós começamos a observar que essas guerras aconteciam justamente porque eles viravam os seus olhos e esqueciam do Deus que os chamou para ser o povo santo, o povo separado, o povo de Deus, amém? Então, quando Israel virava os olhos para outras coisas, para outros deuses, para prostituição, para enganos, Deus permitia que outras nações, se voltassem contra Israel. E aqui, nessa ocasião, eram os sírios. E o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Observando esse texto, eu falei, Senhor, como é que eu vou começar a falar de guerra? A gente está na semana de oração, Eu não tenho muita coisa para falar sobre guerra. Na verdade, o brasileiro não sabe muito o que é guerra. Nós somos uma nação de paz, amém? Não tem nenhuma outra nação vizinha querendo nos invadir, querendo invadir a nossa nação. Não temos mísseis voltados para o Brasil, não temos. É uma nação conhecida pela paz, Nós não temos guerra. Então, nós ficamos assim como cristãos, nós ficamos meio que confusos quando nós falamos que nós estamos em guerra, porque nós não vivemos de fato uma guerra. Mas nós olhamos na TV e a gente sabe que uma guerra não é nada bom, Crianças são separadas dos seus pais. A gente viu agora há pouco o Talibã, invadindo mais uma vez o Afeganistão. A gente viu o desespero daquela nação, homens subindo nas asas de aviões e caindo do céu, crianças sendo entregues pelas mães para os soldados americanos levarem as crianças para poder ver se salvava pelo menos os seus bebês. Guerra é algo horrível. Mas sabe, irmãos, existe uma coisa que mata mais que a guerra, e isso eu pesquisei para falar para vocês. A corrupção, ela mata mais que a guerra. A corrupção tira medicamentos de hospitais. A corrupção impede que crianças tenham uma sala de aula com qualidade. A corrupção, ela tira o dinheiro do trabalhador, daquela pessoa que está pagando um preço ali, suando no rosto, para dar um sustento para a sua família. A corrupção impede que aquela pessoa ela cresça. Políticos roubam, Políticos roubam tanto, a ganância é tão grande na vida desses homens, que tem político aí no governo passado, que eles roubaram uma quantia que até a terceira geração dele ia viver daquela quantia, ele ia morrer e aquela quantia da corrupção ia estar no poder da sua família e ele não ia mais usar. Você entende isso? Quando você vai num posto de saúde que nem algodão tem, irmãos, eu não sei quem já teve no posto de saúde, você sabe o que eu estou falando, nem algodão tem. Não é porque o dinheiro não chegou, porque dinheiro tinha. A corrupção lá mata mais do que uma guerra, irmãos. Dados estatísticos falam que no Rio de Janeiro, o número de homicídios, eles são tão parecidos quanto das guerras aí que tivemos ao redor do mundo. Você sabia disso? Crianças abortadas morrem por ano, muito mais do que a guerra. E a guerra é uma coisa horrível. Então nós começamos a compreender que nós vivemos sim em uma guerra espiritual, em uma guerra que se vence no joelho, uma guerra que se vence em oração,
uma guerra que não se vence com armas humanas. Nós estamos em guerra. A gente observa aqui um dos relatos de uma das guerras que Israel viveu. E lá nós tínhamos mentiras, corrupções, ofensas, ganância, roubo, prostituição, violência, injustiça, pelejas. Mas olha só, tem alguns fatos interessantes desse texto. Uma coisa que eu pedi para vocês repetirem, né? Que o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Que grande livramento, né? O exército sírio ele ia acampar à espreita do caminho em que Israel ia passar. E aí um homem de Deus manda dizer para o rei, não vai para lá. Porque tem um acampamento sírio indo para lá, para aquele lugar. E o rei de Israel dando ouvidos ao homem de Deus. E eu quero dizer para você que um homem e uma mulher de Deus fazem toda a diferença em meio a uma guerra espiritual. Os homens e as mulheres de Deus que se põem na brecha, eles fazem toda a diferença diante de uma guerra espiritual. Um homem e uma mulher de Deus que ora de fato. Não tem quando nós pedimos oração no grupo? Hoje nós tivemos o evento do Pedro, né? Pedro é um amor de pessoa. Pedro desde pequenininho me conhece, quando eu ia na Cidade Nova ministrar lá. E ele colava em mim. Gosto muito do Pedro. E hoje eu parei para orar pelo Pedro no carro. Chegando no trabalho, encostei o carro e eu falei, vou orar por esse rapaz. Irmãos, nós precisamos clamar, nós precisamos nos levantar em oração. Se metade de nós soubéssemos o poder que há nos nossos lábios, irmãos. Então, um homem e uma mulher de Deus fazem toda a diferença. E eu sei que aqui nós temos homens e mulheres de Deus, amém? Nós temos homens e mulheres de Deus que de fato pagam um preço pelo Evangelho de Cristo. O que mais que eu percebi nesse texto? No versículo 12 diz assim, um dos servos respondeu, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Mas o profeta dos nossos dias é aquela pessoa que ela lê a palavra, ela examina a palavra, ela ora conforme a palavra, sabe? Ela ministra na vida de outras pessoas conforme a palavra, ela cuida de alguém conforme a palavra, ela realiza a sua reunião de pequeno grupo, ela se prende à palavra, ela ama a palavra, ela guarda a palavra e ela usa a palavra. São os profetas dos dias de hoje, amém? A palavra ela é revelada para aquela pessoa. É muito bom quando nós nos aproximamos de pessoas que nos aproximam de Deus. Mas tem pessoas que elas preferem se aproximar das pessoas que tiram elas da presença de Deus. E isso também é uma guerra espiritual. Então, mas o profeta Eliseu, Deus fala com aquele homem, Senhor. O servo do rei da Síria estava falando isso. Deus fala com aquele homem quando o Senhor está dormindo, antes de deitar, quando o Senhor está pensando aonde vai posicionar o nosso exército. Deus revela para o profeta e o profeta fala para o rei. É muito bom estar no reino de Deus, não é verdade? É muito bom estar, sujeito a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É muito bom estar na presença de Deus. É muito bom estar em Israel. Amém? Irmãos, outra coisa muito interessante, que o versículo 15 diz assim, o servo de Deus, o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Quero perguntar de você conhece alguma pessoa que é assim? Que quando está diante de algum problema, ela diz, o que é que eu vou fazer agora? E agora, o que é que eu vou fazer? Não tem solução. Aquela pessoa que dá um espirro, ela diz, eu estou com virose, estou gripada, vou para o médico. Aquela pessoa que sentiu uma dor, ela disse, estou acabada hoje, eu não consigo mais levantar. Ele era um servo do homem de Deus, irmãos. Não tem problema nenhum nisso, amém? A gente tem que orar para que os olhos dele se abram, Irmão, mas tem pessoas que são assim, tá bom? Tem pessoas que são assim, e ele está ali acordando, imagina aquele homem acordando, abrindo aquela porta rangendo, ele se espreguiça assim, quando ele abre os seus olhos, ele vê o exército sírio, e ele volta correndo e diz, ai meu Senhor, que faremos? Vamos morrer, acabou. Irmãos, a gente se pega de vez em quando numa situação dessa.
Nós vivemos aí 2020 e agora 2021, né? Quando alguém falava que os índices da pandemia estavam altos, né? O medo permeava o nosso coração, a nossa mente, a gente não sabia o que fazer, e o nosso socorro é na igreja, mas por decretos a igreja estava fechada, e agora, meu Deus, quantas pessoas ficaram em casa com muito medo, com muito medo. Eu quero dizer que para você que nas Escrituras Sagradas existe um não temas para cada um dos dias da nossa vida. Deus, Ele trabalha muito em cima do medo. E Ele disse: não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Acredita, acredita, suporta, aguenta. Eu não estou dormindo. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, irmãos. Ele não dorme em nenhum momento. Ontem nós aprendemos com o nosso pastor, não é verdade? Ontem nós aprendemos com o nosso pastor que Daniel estava ali orando, orando, e a bênção não chegava, a resposta não chegava, a mensagem não chegava, e orando, 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 porque havia uma batalha sendo travada nos céus. Mas eu creio que hoje, no último dia da nossa semana de oração, é o dia que você vai voltar para casa com a sua vitória, amém? Glória a Deus. É o dia que você vai agarrar a sua promessa, é o dia que você vai agarrar a sua vitória. Irmãos, eu estava afastado do meu trabalho no ano de 2012, afastado do meu trabalho, eu não tinha recursos na minha casa, 2013, eu não tinha recursos na minha casa, e eu fui trabalhar no encontro com Deus, e naquele lugar eu disse assim: eu só vou sair daquele encontro com a minha vitória. Eu não imaginava como, mas eu queria uma resposta de Deus. E eu passei o encontro todinho ali trabalhando, ajudando, ministrando, ajudando, lavando panela, limpando o banheiro, ajudando. E eu falei: Senhor, eu não ouvi nada de Deus aqui nesse lugar, a meu respeito. As pessoas estavam ministradas, o encontro foi tremendo, mas no meu coração não acontecia muita coisa. Mas uma música que dizia assim: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Aquela música eu dancei com a minha vitória na mão, e quando eu cheguei na minha casa não durou 2 dias. A resposta veio, irmãos. Ai, meu Deus do céu, Deus é bom demais, irmãos. O profeta disse: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. O profeta orou e disse: Senhor, abra os olhos para que eles vejam. E quando aquele homem, ele abriu os seus olhos espirituais, estavam ali carros e cavalos de fogo. Maior são os que estão conosco, amém? Você crê que são mais os que estão conosco? Mais poderoso é o que está conosco. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Maior é o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós estamos travando uma batalha. Existe uma batalha travada, irmãos. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Através daquele que nos amou, através de Jesus, nós somos mais que vencedores. Olhe para a pessoa do seu lado, olhe nos olhos dela e diga assim: você não é vencedor. Diga isso para ela: você não é vencedor. Diga assim: você é mais que vencedor. Você é muito mais que vencedor. Porque Jesus te amou. Porque Ele já venceu. E se Ele já venceu, eu venci nele. Nós somos mais que vencedores, amém? Mais que vencedores. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, em meio à guerra espiritual, em meio a batalhas, Senhor Deus, em meio a incertezas, Senhor, em meio a muitas injustiças, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, nesta noite, nos faz contemplar o futuro que Tu tens para cada um de nós. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor da glória. Oh, Tu és o Deus que não muda. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós Te apresentamos a nação brasileira, Senhor. Te apresentamos, Senhor, a Tua igreja, Senhor. A igreja brasileira, Senhor, que clama
Pai, Senhor da glória, ouve-nos, Senhor, responde às nossas orações, Senhor, responde, ó Rei da glória, ser conosco, Senhor, ser com cada um crente deste lugar, Pai, ser com cada um de nós, que os nossos olhos espirituais se abram, que o medo não venha permear a nossa mente, que o medo não venha, Senhor Deus, tomar os nossos corações, que nós sejamos, Senhor Deus, como homens e mulheres de Deus, que vivem as Tuas promessas. Abençoa-nos, Senhor, ser conosco, Pai, em nome de Jesus, aleluias.